Galerinha, vamos tratar agora do livramento condicional. De forma simples, o livramento condicional ele é conceituado pela doutrina como um incidente na execução da pena. Por quê? Porque o indivíduo que está em livramento condicional, ele, embora esteja cumprindo a pena, não está preso. Porque o cumprimento da pena na prisão se dá em regime fechado lá na penitenciária, em regime semiaberto na colônia agrícola industrial similar e em regime aberto na casa do albergado. Quando o indivíduo preenche alguns determinados requisitos, ele vai progredindo de regime. Aí chega um momento, ele pode conquistar, desde que preenchido os requisitos legais, o livramento condicional. E ele não vai estar preso, ele vai estar livre, com imposição de condições estabelecidas pelo juiz. Por isso que nós chamamos de livramento condicional. É um incidente da execução da pena. Lembre-se que o indivíduo beneficiado pelo livramento, ele é denominado pela LEP egresso e faz jus à assistência prevista na própria lei de execução penal, e é uma assistência direcionada ao egresso, né? Que o egresso ele tem direito a duas modalidades de assistência previstas na LEP, que são alimentação e alojamento, também orientação e apoio pelo período de 2 meses, e esse período pode ser prorrogado uma única vez e comprovado pelo assistente o empenho na obtenção de emprego. E olha, prosseguindo, gente, olha só, eu vou aqui mostrar para vocês agora, né, as disposições da lei para nós estudarmos com tranquilidade sobre o livramento condicional. Olha o que a lei fala sobre o livramento condicional, né? O juiz ele pode conceder o livramento condicional ao condenado a uma pena privativa de liberdade, tá bem? Igual ou superior a 2 anos. Deixa eu até explicar isso para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque para que haja livramento condicional, o sujeito tem que preencher os requisitos do artigo 83. Se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 2 anos, nós temos outros institutos, por exemplo, que podem substituir a pena privativa de liberdade, como, por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Olha. Agora, o livramento condicional ele pode ser concedido pelo juiz da execução presente os requisitos do artigo 83 do Código Penal, desde que sejam ouvidos o Ministério Público, também sejam ouvidos o Conselho Penitenciário. Cuidado aqui, viu? Ó. Não é o Ministério Público e Defesa. O Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Joia? Agora, o que você precisa saber é que para que o sujeito ele tenha direito ao livramento condicional, ele tem que preencher os requisitos do artigo 83. O artigo 83 traz alguns requisitos lá. Lá no Código Penal, nós temos os requisitos para a concessão desse livramento condicional. Primeiro, a pena tem que ser o quê? Igual ou superior a 2 anos, certo? Porque se for inferior a 2 anos, eu já disse, pode haver a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Segundo, tem que ter cumprido um percentual da pena. Qual percentual é esse? Aí depende, pode ser. São 3 percentuais distintos, tá? 1/3, metade ou 2/3, tá bom? 1/3, metade ou 2/3. 1/3, se for, ó. 1/3 é se não for reincidente, não reincidente em crime doloso. Metade, se for reincidente em crime doloso. E 2/3, quem pode progredir, na verdade, me desculpe, obter o livramento condicional? Quem for condenado por crime o quê? Crime hediondo ou equiparado, que nós chamamos de H3T, né? Hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Também pode conseguir o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena. Aqui, eu só quero lembrar que não tem direito ao livramento condicional
tá bom? Não tem direito ao livramento condicional, é importante lembrar isso aqui para vocês. Primeiro, que está lá no Código Penal, né? O reincidente específico, em H3T, em hediondos equiparados, que tem uma condenação anterior por crime hediondo equiparado, e também não tem direito ao livramento condicional aquele que praticou um crime hediondo equiparado com resultado morte. Ele também não tem direito ao livramento condicional nos termos do que dispõe, né, o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Joia? Tá aqui, então, esses são os requisitos para que o indivíduo possa ter direito ao livramento condicional. Além desses, tá? É importante destacar que o indivíduo tem que ter, né, de acordo com o Código Penal, bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos 2 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a sua própria subsistência mediante trabalho honesto, tá bem? Tem que ter a capacidade de prover a sua própria subsistência por meio ou mediante trabalho honesto. Ótimo. Bacana. Aí, seguindo, tá? O que a gente precisa compreender? E após o juiz deferir o pedido, conforme diz aqui o artigo 132, o juiz vai especificar as condições a que fica subordinado o livramento. Aí o seguinte, nós temos condições, tá bom? Que sempre, condições que sempre serão impostas, portanto, condições que são obrigatórias, do parágrafo 1º. Importante você entender que o parágrafo 1º fala de condições obrigatórias, e as que poderão ainda ser impostas, que são as facultativas. Então, olha só, no parágrafo 1º, eu tenho condições o quê? Obrigatórias, tá bom? Condições obrigatórias. Ótimo. E no parágrafo 2º, eu tenho as condições, mais uma vez, o quê? Facultativas. Joia? As condições facultativas. Quais são as condições obrigatórias que o juiz sempre vai determinar? Tem que ter ocupação lícita, o que é óbvio. Óbvio. Tem que comunicar a ocupação ao juiz, periodicamente, e não mudar da comarca do território do juiz da execução sem prévia autorização do juiz. Essas 3 são condições o quê? Obrigatórias em todas as hipóteses de livramento condicional. Só que eu tenho também as condições facultativas do parágrafo 2º do artigo 132. E quais são essas condições facultativas? Não mudar de residência, perceba que tem uma diferença. Lá nas condições obrigatórias, é não mudar da comarca do juiz da execução. Tá bem? Aqui, ó, nas condições obrigatórias. Tá bom? Não mudar da comarca. Agora, facultativa é não mudar de residência. O cara pode mudar num bairro, no outro, mas é não mudar de residência. É o juiz que vai determinar ou não. Recolher-se à habitação em hora fixada, não frequentar determinados lugares, o juiz pode determinar não frequentar determinados lugares, aqui é uma novidade, né? Essa é uma novidade importante. Por quê? Porque antes da Lei 14.843 de 2024, só era permitido a monitoração eletrônica para fins de saída temporária ou prisão domiciliar. Agora, a LEP permite a monitoração eletrônica para fins de livramento condicional. E está aqui, ó. Tá aqui, na letra E, tá bom? Na letra E do parágrafo 2º. Mas isso aqui é uma condição o quê? Facultativa, tá bom? O juiz pode determinar ou não esta obrigação, que é a monitoração eletrônica. Joia? Galera, olha, se for permitido, e aqui está no artigo 133 isso, se for permitido ao liberado condicional, né, a esse egresso, residir fora da comarca do juiz da execução, porque às vezes ele está cumprindo pena numa cidade, num determinado juízo, mas ele quer morar em outro lugar, por conta do emprego ou por conta da família. E o juiz pode deferir isso. Então, se for permitido ele residir fora da comarca do juiz da execução, nós vamos remeter a cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele vai ser transferido e a autoridade administrativa que vai ser incumbida da observação cautelar e também da proteção, tá bom? Da observação cautelar e de proteção, ou seja, vai cuidar desse livramento condicional. O que a LEP está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, imagina que o sujeito
ele está cumprindo a pena em determinado juízo, ele consegue o livramento condicional e o juiz permite ele mudar-se para outra cidade fora do juízo da execução onde ele está cumprindo a pena e está em livramento condicional. Nesse caso, o juiz do local onde ele está cumprindo pena vai comunicar o juízo do local onde ele está morando e também vai comunicar a autoridade também incumbida de observação cautelar e de proteção. Joia? Seguindo ainda, né, nos termos da própria lei de execução penal, a gente precisa analisar aqui que o artigo 134 diz que o liberado ele vai ser advertido de todas as obrigações, inclusive, né, nesse caso, de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Ou seja, se ele tiver autorização para morar em outro município além, longe, que não seja na comarca do juiz da execução onde ele está cumprindo pena, ele vai receber uma advertência, ou seja, vai receber uma informação de que ele deve se apresentar imediatamente ao juiz da execução da cidade onde ele está indo, ou então para as autoridades, né, para a autoridade que vai ficar responsável pela, como diz aqui, né, pela observação cautelar e proteção. Joia? Ainda, né, se for reformada a sentença que tinha negado o livramento condicional, tá bem? Os autos baixarão ao juiz da execução para as providências que forem cabíveis aí. Agora, olha aqui o artigo 136, relevante, importante, porque aqui agora a gente começa a compreender como se dá o procedimento para a concessão do livramento condicional. Concedido esse benefício, tá bom? Vai ser expedida a carta de livramento com uma cópia integral da sentença em 2 vias e vai remeter isso à autoridade administrativa que fica incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário, porque o Conselho Penitenciário ele participa do livramento condicional. Inclusive, né, ele vai opinar na concessão ou não do livramento condicional. Então, o sujeito, para conquistar o livramento, ele precisa do quê? Da carta de livramento, com a cópia integral da sentença em 2 vias. Tá bem? Uma para a autoridade administrativa da execução e outra para o Conselho Penitenciário. Quero que você se lembre aqui, ó. Quando o indivíduo ele começa a execução da pena, nós temos o quê? Guia de recolhimento da execução. No decorrer, ele consegue o livramento, carta de livramento. Quando ele cumpre integralmente a pena, alvará de soltura. Bacana? Vamos lembrar o nome desses documentos aí, que são documentos que são produzidos aí no decorrer da execução penal. Joia? Galera, o artigo 137 fala da cerimônia. Da cerimônia, olha que top. Existe uma cerimônia de livramento condicional. E essa cerimônia tem grande relevância, porque ela tem, além da intenção de conceder o livramento condicional para o condenado, também de incentivar os demais presos que estão ali no estabelecimento penal a manterem um bom comportamento até conquistarem o seu livramento. Olha o que diz o artigo 137, né? Que a cerimônia de livramento ela vai ser realizada, né, de forma solene no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento penal. Então, lá no estabelecimento penal, onde, e isso é importante, onde está sendo cumprida a pena do condenado. E nós vamos observar os seguintes requisitos dessa cerimônia, porque ela é solene, é um ato público solene. E quais são esses requisitos? Olha só, a sentença será lida na presença dos demais condenados. E por que a sentença será lida na presença dos demais condenados? Para que isso incentive os demais condenados. Tá bem? Vai ser lida pelo presidente do Conselho Penitenciário ou por um membro por ele designado, ou na falta, né, do presidente ou do membro designado pelo próprio juiz da execução. A autoridade administrativa lá vai chamar a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento, vai mostrar para ele quais são as condições impostas e o liberando vai declarar se aceita as condições. Se ele aceitou as condições, então ele vai o quê? Gozar, usufruir desse livramento condicional. Galera,
de tudo, tá? Tudo que acontecer, tá bom? Vai ser registrado em um livro próprio, vai ser lavrado em termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém de seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Agora, o que você precisa saber? Essa cerimônia vai ser toda formalizada, escrita, solene, para que tenha prova lá de que o liberando ele fez o quê? A assinatura do documento, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 137. Está aqui, ó. O parágrafo 2º diz que cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução, para que o juiz da execução saiba os acontecimentos aí durante, né, a cerimônia. Olha só, ao sair, né, o que acontece aqui, ó? A cerimônia do livramento, né, ela é realizada lá no estabelecimento prisional, onde a sentença de livramento ela é lida para o liberado, que deve aceitar formalmente as condições impostas. O evento é registrado e comunicado ao juiz da execução. Tudo isso nós já vimos até o artigo 137. Agora, olha o que diz o artigo 138. Ao sair do estabelecimento, o liberado ele vai receber o saldo do pecúlio, que é aquele valor que é depositado da sobra do seu salário na caderneta de poupança todos os meses, e tudo que ele pertence, que exigirá, inclusive, né, da autoridade administrativa, né, e judiciária. Certo? Ou seja, tudo aquilo que for exigido também, né, sempre que lhe for exigida, na verdade, né, vai exibir a autoridade administrativa e judiciária sempre que lhe for exigida. Ou seja, ele vai, está explicando melhor, né, ao sair o liberado do estabelecimento, vai receber o saldo pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta também, vai exibir a autoridade judiciária administrativa sempre que ele for exigida. O que vai conter nessa caderneta? O que vai ter lá na caderneta? A identificação do liberado, texto impresso deste capítulo, tá bem? E as condições impostas, tá bom? Agora, na falta de caderneta, vai ser entregue o quê? Um salvo-conduto com as condições do livramento e a identificação do liberado. É o salvo-conduto que permite com que ele ande nas ruas dentro das condições impostas, né? Lembrando que tem condições obrigatórias e condições facultativas, tá bom? Condições obrigatórias e condições facultativas. A caderneta e o salvo-conduto devem ter espaço para registrar o cumprimento das condições, ou seja, para que haja também ali o registro. Isso aqui, gente, é para facilitar também as outras autoridades, né? O indivíduo pode ser abordado na rua, vai ter lá a caderneta ou salvo-conduto com as condições para que a autoridade policial, por exemplo, que abordar o liberando, que está em liberdade condicional, possa conhecer se ele está cumprindo ou não as condições impostas, tá bom? Voltando, tá? Ó, só para deixar mais claro aqui essa parte, né? Que ao sair do estabelecimento, o liberado recebe uma caderneta ou um salvo-conduto. Bacana? Vai conter sua identificação e as condições do livramento e o espaço para registrar o cumprimento das condições do livramento condicional para ele. Joia? Ponto. Inclusive, se ele for abordado na rua pelo policial, ele vai apresentar essa caderneta ou salvo-conduto. Joia? Ó, o artigo 139, ele fala da observação cautelar e proteção. O que acontece? A observação cautelar e a proteção do liberado vão ser realizadas pelo Serviço Social Penitenciário, pelo patronato ou pelo Conselho da Comunidade. Então vão ser observados, vão ser realizados por quem? Mais uma vez, ó, vão ser realizados, como já diz aqui, né? Pelo Serviço Social, pelo patronato ou pelo Conselho da Comunidade. Quais serão a sua finalidade? Observar o cumprimento das condições especificadas na sentença que concede o benefício e proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa. Galera, para você entender, o liberado definitivo não tem total liberdade. Tem condições obrigatórias e outras condições que o juiz pode impor, que são facultativas, mas a partir do momento que o juiz coloca essas condições na caderneta ou salvo-conduto, ele tem que cumpri-las. E vai ter a observação e proteção. A observação vai ser realizada pelo Serviço Social, pelo patronato ou Conselho da Comunidade. E vão, além de fiscalizar, observar, vão também proteger, orientando na obtenção de emprego. Tá bom? Ó, o artigo
ainda traz aqui para nós, né, o parágrafo único, que essa entidade ela vai ficar encarregada, né, da observação cautelar e proteção do liberado, deve apresentar relatório ao Conselho Penitenciário. Portanto, o Serviço Social, o Patronato e o Conselho da Comunidade devem apresentar o quê? Um relatório ao Conselho Penitenciário, que é o responsável mesmo, né, pelo livramento condicional. Tá bom? Pode haver revogação desse livramento. Ele é um benefício previsto na Lei de Execução Penal, mas que permite a revogação se o sujeito, por exemplo, descumpre as obrigações impostas. E é que entra os termos do artigo 140, que diz, né, que a revogação do livramento condicional vai se dar nas hipóteses previstas lá no Código Penal, tá bem? Nos seus artigos 86 e 87. E, mantido o livramento condicional, as hipóteses da revogação, tá? Porque é o seguinte, galera, olha só, é importante destacar que a revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas do artigo 86 e 87 do Código Penal. Agora, mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições impostas, tá bom? Ó, se a revogação ela for motivada por uma infração penal anterior à vigência do livramento, beleza? Então, olha só, se a revogação for motivada por uma infração penal anterior à vigência do livramento, imagina que, né, o sujeito está em livramento condicional, mas ele estava sendo processado por outro crime que era anterior à vigência do livramento. É isso que está dizendo aqui, portanto, a Lei de Execução Penal. Computar-se-á como termo de cumprimento da pena o período de prova sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma das duas penas. O que a LEP está dizendo aqui e que você precisa entender, tá bom? Se for referido um livramento e for revogado esse livramento condicional, tá bom? Devido a um crime cometido antes da concessão desse livramento, o período de prova que o sujeito ficou em prova, ele vai ser computado como tempo de pena cumprida, permitindo, inclusive, a soma desse tempo para um novo livramento condicional. É isso que está dizendo o artigo 141, tá? Fica mais claro aqui, mais facilmente compreendido, tá bom? O 142, ele fala, né? No caso de revogação por outro motivo, qual outro motivo? Que não seja a infração penal anterior à vigência do livramento. Não se computará na pena o tempo que estiver solto ou liberado. E tampouco se concederá em relação à mesma pena novo livramento. O que está dizendo? É que se houver uma revogação, por exemplo, o sujeito praticou um novo crime, já no período de livramento, esse período que ele ficou em livramento condicional, não é contado como tempo de pena cumprida. Porque foi um novo fato durante o livramento. E ele não vai ter direito a um novo livramento por esse mesmo crime que ele já estava cumprindo. É isso que está dizendo aqui, portanto, o artigo 142. O 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz, ouvido o liberado. Então, quem pode, né, requerer a revogação? O MP, que pode representar o Conselho Penitenciário ou o próprio juiz de ofício. Mas, em qualquer caso, o liberado vai ser o quê? Ouvido. Em qualquer caso, o liberado será ouvido. O juiz, tá? De ofício, pode modificar as condições, pode modificar as condições também a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou mediante o quê? Representação do Conselho Penitenciário. Ele pode modificar as condições do livramento condicional, devendo sempre, obviamente, por força da modificação, essa decisão ser comunicada ao liberado. Então, o juiz vai poder modificá-la, né, porque, às vezes, as condições que foram impostas são insuficientes ou não são mais razoáveis. Então, o juiz pode modificá-la. Tá bom? Isso pode acontecer de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, conforme dispõe, tá, o artigo 144 da Lei de Execução Penal. Se for praticada pelo liberado outra infração penal,
O juiz poderá ordenar sua prisão, ouvidos do Conselho Penitenciário ou Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, fica dependendo de decisão final do juízo, portanto, dependendo se ele foi condenado ou não pelo novo crime, tá? E o 146, para nós encerrarmos isso aqui, tá bom? Que o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, o Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo de livramento sem revogação. O que está dizendo? Se o período do livramento expirar sem que haja uma revogação, o juiz deve declarar extinta a pena privativa de liberdade, conforme solicitação do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário. Galera, o livramento condicional na Lei de Execução Penal permite a antecipação da liberdade para condenados que cumpram os requisitos estabelecidos na lei, incentivando essa reintegração social. As condições impostas, o monitoramento rigoroso e as consequências de uma possível infração garantem que o processo seja justo e que também seja bastante disciplinado, né? Logo, garantem a ressocialização. Bacana? Galera, esse tema pode ser muito mais explorado, mas eu preferi fazer uma análise mais simples, tendo em vista que na sua prova eu acredito que este tema vai ser tratado nos termos da lei, tá bom?